Aqui no Domingo Desportivo. Há pouco vendo as imagens, pareceu-lhe grande penalidade aquele lance durante o jogo desta tarde? Jaime Magalhães, pareceu-me já a grande penalidade no próprio estádio, porque foi uma jogada, desenrolou-se à frente do banco. De qualquer forma, o árbitro entendeu não marcar ele, a interpretação é sua se há falta ou não, portanto, não marcou, não foi penalti, não vale a pena estarmos aqui a empolar uma jogada que o árbitro é que decidiu, portanto, naturalmente decidiu em consciência, e penso que o momento do futebol português não justifica, mesmo que essa grande penalidade a ser marcada nos pudesse ter dado a vitória. Entendo que não devemos estar aqui a deitar achas para a fogueira e a falar num possível erro do árbitro, que aliás teve, fora esse possível lapso, teve uma arbitragem de grande categoria. Com este empate, o Futebol do Porto, em sua opinião, tem praticamente assegurado a sua ambição de conquistar o título nacional? Não, eu penso que o Futebol do Porto hoje deu um passo importante para consolidar a sua posição de guia de campeonato. Qualquer que tivesse sido o resultado, quer tivéssemos vencido, como podia ter acontecido, ou tivéssemos perdido, como é possível em qualquer campo, porque no futebol não há vencedores antecipados, o Futebol do Porto continuaria a pensar e a jogar determinadamente para a conquista do título nacional. Naturalmente que este ponto conquistado foi importante, porque aumentou na teoria e na prática de 3-4 o nosso avanço, porque ainda que o Benfica vencesse todos os jogos e nós perdêssemos 3, seríamos os campeões em virtude dos resultados nos dois conjuntos, mas sobretudo o que eu penso que foi positivo, este ponto alcançado desta maneira, foi pelo facto do Futebol do Porto ter demonstrado aqui no Estádio da Luz, perante um público que o encheu e um público correto, embora extremamente vibrante, de ambos os lados. O Futebol do Porto demonstrou que não é por acaso e que tem, na verdade, uma grande equipa, contrariamente àquilo que se podia pensar ao começar da época, que o Futebol do Porto tem uma grande equipa, porque na realidade só uma grande equipa é que também conseguia hoje sair do Estádio da Luz sem perder e com uma exibição convincente, porque o Benfica também jogou todos os seus trunfos e jogou muito bem, aliás, como normalmente fazem as equipas treinadas por Eriksson. João Pinto Costa, mas já agora deixe-me insistir neste ponto da possível grande penalidade. Caso o resultado tivesse sido outro e a vitória tangencial do Benfica, continuaria a manter esse ponto de vista? Ora bem, claro que a minha era muito fácil agora dizer-lhe que sim senhor, que mantinha, não é? Naturalmente que se o Benfica estivesse a ganhar ou tivesse ganho, naturalmente que eu poderia ter uma opinião, manter a mesma opinião, porque eu não digo que foi grande penalidade, mantenho que, quanto a mim, foi grande penalidade. Agora, naturalmente, se o Benfica tivesse ganho, e poderia ter acontecido, porque lances fortuitos, uma vez que da forma como nós jogamos, sem jogo jogado, teria sido muito difícil o Benfica ter marcado, até porque dispomos também de um excelente guarda-redes, mas o que continuava a defender é que neste momento o futebol português o que necessita é de ponderação e de que aqueles que têm responsabilidades a todos os níveis ponham os olhos e sigam o exemplo dos 26 profissionais que hoje dentro do campo de jogo deram realmente uma lição do que deve ser o futebol. O futebol deve ser jogado dentro das 4 linhas, sem demagogias, sem jogadas psicológicas, deve ser realmente isto e no fim há que aceitar os resultados quando as equipas realmente jogam como o Futebol do Porto hoje jogou e como até o próprio Benfica também. Portanto, o que é importante e que me parece de registrar e de salientar desta jornada foi que havendo um nulo, havendo um jogo sem golos, que normalmente pode dar uma ideia de monotonia, que não houve um vencedor e esse vencedor foi o futebol, tanto dentro como fora do estádio. Creio que foi uma jornada extremamente positiva para o futebol. Sr. Pinto Costa, se me permite, falou no jogo jogado dentro das 4 linhas e fez muitíssimo bem. Gostava de saber a sua opinião como dirigente de um clube com o prestígio e a expansão e a expressão do Futebol do Porto. Pensa que por vezes o futebol não é também jogado um pouco fora das 4 linhas a mais do que devia ser? Eu penso que o futebol fundamentalmente é jogado dentro das 4 linhas. Unicamente muitas vezes as pessoas servem-se das jogadas fora das 4 linhas e sobretudo de alguns jornais mais propícios ao sensacionalismo e a dar cobertura a determinados acontecimentos, servem-se para desviar as atenções e para desviar os insucessos e muitas vezes as frustrações e o não conseguir realizar aquilo que se prometeu. Mas considero que o bom do futebol é realmente aquilo que se passa dentro das 4 linhas e por isso eu estou hoje extremamente satisfeito porque as duas equipas, não quero dizer que foi a do Futebol do Porto, as
duas equipas, todos os seus profissionais, hoje puderam proporcionar um grande espetáculo de futebol, e o futebol não é só espetar a bola, é também inteligência, e hoje dois técnicos inteligentes e que podemos considerar realmente como dois grandes senhores do futebol, deram uma lição tática e conseguiram manter preso até o último momento todo aquele que se deslocou ao Estádio da Luz. Mas o que acaba de dizer relativamente a que pessoas que de alguma forma extravasem as questões para fora das quatro linhas, isso é aplicável, julgo eu, a todos os clubes? Naturalmente, mais talvez uns do que outros. Naturalmente, quando nós vemos pessoas que consideram só por motivos de nervosismo acusar os jogadores, como hoje se pode ver aqui no Estádio da Luz, o André jogar, insinuações e afirmações como sendo ele quase que um criminoso do futebol, um jogador que nunca partiu pernas a ninguém, pelo contrário, teve uma perna partida até no Estádio das Antas num jogo de futebol. É evidente que isso são jogadas, nem sequer já são jogadas psicológicas, são jogadas que eu quero considerar de infelicidade de momento, nem quero sequer pensar que seja a forma de estar no futebol de quem quer que seja. Portanto, acho que neste momento devemos esquecer isto e devemos olhar o lado positivo do futebol, que é o que se passa dentro das quatro linhas, e realmente que as pessoas, quando fazem acusações, as façam concretamente nos sítios devidos e nunca se fiquem pelas insinuações e pelas afirmações. É muito fácil agora poder chegar aqui e dizer foi penalti, o árbitro não marcou penalti porque o árbitro é corrupto. Isso não é nada a não ser que eu tivesse provas e eu pudesse demonstrar. Agora, acho que toda a atuação, por exemplo, deste árbitro de hoje, e eu estou à vontade, porque este árbitro, que eu considero um dos muitos excelentes árbitros portugueses, eu estou à vontade porque nos tem arbitrado inúmeros jogos, e nós há 3 anos que não conseguimos ganhar um jogo com o Cerveira Trigo, onde temos uma derrota esta época, foi com o Cerveira Trigo, há 3 anos que não ganhamos um jogo. No entanto, eu não posso pôr de maneira nenhuma em causa nem a competência nem a seriedade do Cerveira Trigo, ainda que realmente a minha opinião seja a correta de que ficou por marcar uma grande penalidade. Mas já agora também quero lembrar que há bem pouco tempo as relações entre pelo menos o Futebol do Porto e alguns árbitros não eram assim tão pacíficas. Não me refiro necessariamente ao Cerveira Trigo, mas sei lá, outros árbitros. Portanto, quer dizer, não tem havido não tem havido essa tão grande compreensão do Futebol do Porto para com alguns árbitros. Exemplo que eu não estou a recordar. Dar aqui alguns exemplos, mas, por exemplo, no caso do Francisco Silva, por exemplo, um célebre-jogo com o Rio Ave, por exemplo, que originou de resto uma grande polémica nos jornais. Sim. Mas esse caso seria um dos muitos, não queria agora aqui estar a individualizar. Olha, eu fico satisfeito que você tenha ido buscar esse caso que eu não me lembrava, mas que me recordo agora que se passou há 5 ou 6 anos. Portanto, é sinal de que posso considerá-lo que em 6 anos, para ter que recuar tanto tempo para encontrar um caso polémico em que estivemos em desacordo, e agora recordo-me... Mas é verdade que estive em desacordo. Estive em desacordo em 2 jogadas, numa delas pude verificar na televisão que eu não tinha razão, que foi um lance que eu no campo, por isso é que entendo que devemos dar sempre o benefício da dúvida ao árbitro, eu no campo tinha quase que a certeza absoluta, e digo quase porque na altura pensava que tinha a certeza absoluta de que tinha sido um golo do Futebol Porto que o jogador do Rio Ave tinha tirado dentro da baliza, e depois verifiquei que não tinha razão, foi sobre o risco, mas houve um penalti que recordo-me bem sobre o Juari, não tenho a sua memória, mas quase, um penalti sobre o Juari que não foi marcado e que a televisão demonstrou que foi penalti. Agora, naturalmente, que nós podemos mostrar o desacordo, e nessa altura eu mostrei o meu desacordo, e naturalmente que nem será necessário recuar 5 ou 6 anos para encontrar casos desses. Era um caso. Agora o que eu não ponho, nunca pus em dúvida, é de que o Sr. Francisco Silva tivesse deixado de marcar penalti ou não considerasse golo, porque aliás, nesse caso, com toda a razão, por um facto de haver corrupção ou de estar de fazer qualquer afirmação nesse sentido. Essas afirmações é que eu penso que são graves, e é esse clima de suspeição que depois as pessoas não conseguem provar, que eu acho que é necessário acabar. E por isso é quando eu defendo que a Liga a existir tem que haver com determinado espírito, é essa ação que deve haver de compreensão e de tolerância, e quando houver casos graves é evidente, há a obrigação de os denunciar, mas de os denunciar e apresentar, não é insinuar e depois não se fala mais nisso, não é? Certo, mas essa sua preocupação em estancar e fazer até desaparecer a violência dos recintos esportivos, que é obviamente saudável, mas há quanto tempo é que o João Pinto Costa, ou nesse caso a direção do Futebol do Porto, está animado desse apaziguador? Sempre esteve. Nós defendemos por completo. A simples proibição, por exemplo, da entrada dos jornalistas do Jornal da Bola, citando um caso recente,
não é ela já uma atitude que não contribui para a paz que se deseja no futebol? Depende, eu não gosto de falar das pessoas e das instituições que não estão presentes, mas naturalmente que, se quiser, posso estar aqui, se me derem tempo, para dizer justificações para isso, para casos que, no entanto, penso que, uma vez que não está aqui ninguém da bola como possível, isso nada tem que ver com a violência. Porque se o Futebol do Porto tem relações cortadas e foi isso ratificado e decidido em Assembleia Geral, portanto nem sequer foi uma Assembleia Geral convocada pelo Futebol do Porto, foi uma Assembleia Geral em que os sócios apresentaram essa proposta que foi decidida por unanimidade e aclamação. É evidente que eu, pessoalmente, não vou dizer não tenho nada com isso, porque eu, como associado do Futebol do Porto, entendo que realmente há motivos mais que justificativos para essa atitude. Mas não é isso que leva de maneira nenhuma à violência. Talvez possa levar à violência o facto de... E repare, queria ratificar aqui o seguinte: o jornal A Bola não está de maneira nenhuma proibido de entrar no Estádio das Antas, e todos os jogos que há nas Antas lá se deslocam para fazer os relatos e tem lá o seu lugar na tribuna de imprensa como qualquer outro. Mas tem tido algumas dificuldades na entrada? Não ignoro isso, mas julgo que não. Alguns casos ocorridos com jornalistas da Bola? Não faço ideia. As tais propaladas agressões Bem, são propaladas, mas propaladas agressões, nós inclusive temos de uma propalada agressão, nós mesmos pusemos uma ação em tribunal, portanto o tribunal é que vai decidir se realmente essa agressão foi motivada por alguém do Futebol do Porto, conforme foi escrito no jornal, ou se não foi conforme nós entendemos e temos indícios daquilo que se passou. Agora, não queria estar, até porque o assunto está, como disse, em tribunal, não queria estar agora a falar sobre isso. Sr. Pinto Costa, se me permite, num âmbito mais geral... Sim. Desculpa, Sr. Rodrigo, num âmbito mais geral, se me permite, há pouco deprendi das suas palavras que o momento do futebol português é um pouco conturbado. É cíclico, acaba por ser ao longo dos anos. Bom, porque eu queria perguntar-lhe era qual o papel que pensa que os dirigentes desportivos com mais responsabilidades podem ter no apaziguamento das tensões existentes, e isso era uma medida, acho que positiva. Eu penso que fundamental e em primeiro lugar os dirigentes devem ter mais cuidado com as suas afirmações, com as entrevistas que dão, por um lado, evitando de fazer insinuações vagas, de acusações no ar, de vir dizer eu sei histórias, vou contar histórias. Eu, quando souber histórias ou tiver algum conhecimento de algum caso de corrupção, não ameaço ninguém. Conto-as imediatamente às entidades que entendo deverem conhecê-las. Agora, vir afirmar há corrupção no futebol, como em qualquer outra questão, quem souber casos desses, das duas uma, ou os denuncia por obrigação e então presta um serviço à seriedade de todos que estão envolvidos no fenómeno, ou se não tem provas tem que estar calado, porque senão podemos pensar muita outra coisa. Agora, da minha parte, o que eu entendo é que há uma obrigatoriedade de quem souber que algo está mal, seja onde for, o deve denunciar. Quando se quer apenas fazer umas flores e se quer, digamos, enjeitar responsabilidades ou justificar insucesso, acho que é extremamente grave fazer esse tipo de atuações. Rodrigo? Regressando ainda um pouco à questão do jornal A Bola, isto porque penso que para além dos jornalistas da Bola engloba um pouco toda a classe jornalística, não considera que, no entanto, quando a direção de um clube corta oficialmente e publicamente relações com um órgão de informação, estará no fundo a dar credibilidade ou a dar terreno aos seus adeptos para terem ações menos pacíficas para com as pessoas desse órgão de comunicação social? Não, eu penso que não. De resto, eu acho que se o senhor pegar nesse jornal durante vários números ou durante vários meses, também verificará de que esse jornal praticamente não fala do Futebol Clube Porto, a não ser dos relatos. Não há entrevistas, não há praticamente nada. Portanto, o mesmo direito que assiste a esse jornal de falar em quem muito bem entender e de privilegiar os clubes que lhe parecerem ser privilegiados, naturalmente que os clubes também têm o direito de privilegiar os órgãos de comunicação que entenderem, reservando e garantindo sempre o direito que têm de comunicar e o direito de dar informação. Mas não foi por uma razão tão simples quanto essa que o Futebol do Porto cortou relações com a Bola, devido ao anonimato? Não foi, não estou a justificar isso, porque volto-lhe a dizer, parece-me que não será de vir aqui, tenho muito gosto, se pretenderem, em vir aqui explicar
explicar a todo o público se isso realmente faz tanta confusão ou fizer tanta confusão, as razões por cortarmos as relações com a bola, mas parece-me que seria curial que estivesse alguém da bola para poder defender-se das acusações que eu posso apresentar publicamente. Outra acusação, enfim, outra insinuação que por aí existe é que o Futebol do Porto teria alguma influência junto do Conselho Nacional de Arbitragem. Aliás, ouvimos isso ainda há pouco tempo da boca do Presidente do Portimonense, Sr. Manuel João. O que é que o Sr. Pinto Coelho tem a dizer a esse respeito? Como sabe, é sempre um Conselho Nacional de Arbitragem e, enfim, diz-se que durante muitos anos esteve sempre sob a influência dos grandes, não é? E agora estaria ao Futebol do Porto. Não sei, o Sr. Manuel João realmente disse aqui muita coisa, era domingo de Carnaval, portanto não sei até que ponto é que as coisas serão para levar bem a sério. Ele disse que tinha histórias, que ia contar as histórias, que só as contava se fosse para a segunda divisão, de modo que, infelizmente por um lado, não é? Porque naturalmente tenho lá muitos amigos, mas infelizmente felizmente pelo outro lado, porque vai ser oportunidade, se o Portimonense for para a segunda divisão, de irmos saber quais são as tais famosas histórias que o Sr. Manuel João tem para contar e que eu gostava que realmente ele viesse contá-las para que todas as pessoas pudessem ficar a saber, porque senão poderá ficar a ideia de que algo de tenebroso ou algo de muito esquisito paira no futebol para quem o ouvir. O que é que acha das arbitragens nestes últimos jogos? Olha, o que eu acho do nível de arbitragens deste campeonato, já que quero que lhe fale sobre isso, acho que o nível de arbitragens deste campeonato tem sido, em relação ao ano anterior, muito melhor. E os senhores devem ter os resumos, porque se não tiverem eu posso-lhes facultar, por exemplo, da época passada, em que se assistiram a verdadeiros jogos anormais em termos de arbitragem. Eu estou-me a lembrar, por exemplo, de um Benfica-Leixões que houve, que foi realmente uma lamentável a forma como o Leixões foi derrotado e praticamente atirado para a segunda divisão nesse jogo. Portanto, houve muitos casos constantemente, com jogos a serem decididos fora de hora, em lances duvidosos, tudo isso. E sobretudo... Mas não foi só em jogos do Benfica? Não, houve naturalmente quando... Não, porque quando me fala de lances fora de hora, recordo-me logo dos golos do Ricardo no último minuto, será uma... Não, sei lá, isso o problema da cronometragem compete ao árbitro. Agora o que eu queria dizer é o seguinte, este ano houve uma contestação muito grande ao Conselho de Arbitragem quando entrou, porque naturalmente se aceitarmos que é normal, por exemplo, um Sr. Carlos Valente apitar numa época, como apitou há um ano ou dois, 8 jogos do Benfica, e eu considero isso anormal. Um árbitro, e não tem nada contra o Sr. Carlos Valente, considero que é um excelente árbitro, é um dos, volto a repetir, dos muito bons árbitros que há em Portugal e que de certeza vai brilhar no Campeonato do Mundo, mas não parece correto que haja um árbitro que só eu vá apitar 8 vezes o mesmo clube, quando praticamente um terço ou a quarta parte desses jogos. Este ano o Conselho de Arbitragem teve um critério diferente, nos primeiros 2 terços do campeonato, de dar oportunidades iguais a todos os árbitros, o que permitiu o aparecimento de novos valores que até à 10ª jornada nem sequer tinham apitado. No entanto, nós verificamos até em jogos, que eu ainda não os vi pessoalmente, em jogos do Porto, mas vimos, por exemplo, com o Sr. Fernando Correia de Lisboa, que é realmente já um valor da arbitragem. Porquê? Porque foi posto a apitar, e como esses, muitos outros novos. Agora, naturalmente que o que verificamos, e eu gostaria, por exemplo, aqui no Domingo Desportivo, ouvi ser classificado de desastrosa, salvo erro foi este o termo, a arbitragem do Sr. José Guímaro em Portimão, e tive o cuidado, porque realmente eu no campo não achei que assim fosse, tive o cuidado de ver o jogo gravado totalmente e encontrei, e desafio qualquer pessoa que queira perder hora e meia a ver o jogo, encontrei 4 erros do árbitro em que não marca um canto que é canto contra qualquer uma das equipas, que não marca um pé em risco do Jaime Magalhães que não dá nenhuma jogada de perigo e que marcam fora do jogo ao Máger indevidamente. Quer dizer, se um árbitro que tem 4 erros desses faz uma arbitragem desastrada, é evidente que então a arbitragem está péssima. De forma, a afirmação não é só nossa, é de muitos outros órgãos de comunicação social que também não gostaram da atuação do árbitro José Guima. Mas quem não gostaram é do resultado. Talvez, mas eu desafio tanto a televisão como todos esses jornalistas. Esse argumento também nós temos a utilizar. Também o Porto terá gostado do árbitro porque o Porto não, mas por isso é que eu desafio, este desafio no bom sentido, como é evidente em todos os jornalistas, os experts da arbitragem,
não é? Os experts da arbitragem, desafio-os a que queiram perder hora e meia e me digam assim, olha, eu apontei estes erros aos minutos 10, aos 20, aos 30, aos 40, aos 50 e depois vamos ver se há erros. Eu desafio-os a encontrar mais do que esses 4 erros. Só assim para generalizar, essa é uma questão, é o seguinte, enfim, é o tempo. O comentário que tem agora, excelente para com os árbitros também, pergunto eu, sem qualquer malícia, mas deve-se ao facto do Futebol do Porto estar à frente no campeonato, ou será que a sua atitude seria bem mais contestatária caso as coisas estivessem ao contrário? Eu posso-lhe responder essa pergunta, que é evidente, é muito fácil eu dizer, não senhor, não, eu vou-lhe responder em factos concretos. Nós perdemos um jogo importantíssimo esta época, perdemos 2 jogos, que foi em Alvalade, em que eu dei os parabéns ao Sr. Veiga Trigo, e perdemos um jogo que nos fez imensa diferença perder, que foi o jogo com o Tirsense, em casa, anormalmente, numa Taça de Portugal, que tudo indicava que estava a sorrir para o Futebol Clube Porto, dado que o Benfica e o Sporting já estavam eliminados. A primeira pessoa que deu os parabéns ao árbitro ainda dentro do Estádio das Antas, ou as primeiras pessoas, foi o nosso treinador Artur Jorge e fui eu. Isto pode testemunhar o árbitro, e naturalmente que não o fiz por termos ganho ou por estarmos na Taça de Portugal, porque infelizmente, e com toda a justiça e todo o mérito do Tirsense, nós perdemos em casa um jogo que nem eu, nem o senhor, nem nenhum dos que está aqui ligado ao futebol pensava poder acontecer. Portanto, eu dei os parabéns ao Sr. João Mesquita, fez uma excelente arbitragem, da mesma forma que às vezes, quando ganho jogos e se encontro erros na arbitragem e se é daqueles árbitros que gostam até de dialogar e muitas vezes são eles os primeiros a conversar sobre os lances, eu dou a minha opinião. Agora, repito, perdemos esse jogo, fomos eliminados e a primeira pessoa que deu os parabéns ao Sr. João Mesquita fui eu. Sr. Vitor Costa, muito obrigado pela sua presença aqui. Boa viagem até o Porto.